Shalom, irmãos. Vamos tratar aqui de Provérbios 28:4, videozinho curto, mas que tem a ver com a paraxá dessa semana. E trazer uma parte que eu gostei muito e gostaria de compartilhar com vocês. Isso aqui, Provérbios 28 de Salomão, diz assim. Vamos pegar aqui, já deixei o Strong do lado, aqui a paraxá aqui embaixo e o texto que eu gostaria de mencionar, a sabedoria, aqui está em amarelo. Começa assim. Osvei, aqui é essa palavra aqui. Já vou deixando logo o Strong aqui para ninguém achar que eu estou errando aqui na tradução. Osvei é permitir, renunciar, abandonar, se recusar. Ou seja, aquele que abandona o quê? A Torá. Aquele que abandona a Torá. Aqui a palavra aqui. Tav, Vav, Resh e Re. Torá. Aqueles que abandonam a Torá. Aqueles que abandonam a Torá. Aqueles que abandonam a Torá. Aqueles que recusam, né? Osvei se recusam. É uma pessoa que não aceita a Torá, que não aceita a instrução, a Torá, o ensino do Eterno. A lei do Eterno, aquele que se recusa, aquele que não dá ouvidos, aquele que abandona a Torá. Diz o que aqui? Diz Ihalelu. Ihalelu vem de aleluia, louvam. Ihalelu, louvam. Aqueles que abandonam a Torá, louvam Rachá. Rachá é o ímpio, aquele que pratica a iniquidade. Então, aquela pessoa que ela abandona a Torá, ela não dá ouvidos à Torá, ela abandona, ela se recusa à Torá, a praticar a Torá, a confirmar a Torá, ela louva o ímpio. E Halelu, ele louva o ímpio. Aí aqui fala mais. Ou seja, a pessoa quando ela diz, não quero a Torá, ela está louvando o ímpio. Né? E aqui diz mais. Shmorei. Shmorei vem de chamar, que significa aquele que guarda, aquele que observa, aquele que protege, aquele que confirma, aquela pessoa que olha, aquela pessoa que sustenta, aquela pessoa que guarda, que assiste a Torá. Aquele pessoa que guarda a Torá. Veja, é muita definição aqui, mas todas se encaixam. Aquele que guarda, observa a Torá. Que tem a Torá no seu coração. Chamar Torá. Shomrei Torá. Aquele que guarda, aquele que observa a Torá. Aí diz aqui. Itegaru Gam. Ele é atacado por eles. Por eles quem? Pelos ímpios. Então, aqueles que abandonam, aqueles que se recusam a Torá, eles ihalelu os ímpios, eles louvam os ímpios. Já aqueles que guardam, aqueles que observam a Torá, aqueles que aqueles que chamrei a Torá, aqueles que guardam a Torá, aqueles que observam a Torá, aqueles que praticam a Torá. Itegaru Gam é atacado por eles. Ou atacado também pode ser, aqui nesse caso, é contendido, ficam com raiva dele. No caso aqui está se referindo aos ímpios, né? Então, os ímpios, eles ficam com raiva. Aqui em outras traduções pode dizer que eles atacam mas eles também ficam com raiva, ou seja, espumam a sua boca, eles ficam, só de ouvir a palavra Torá, eles já espumam a boca, assim, não gostam, eles detestam a Torá. Isso é uma característica dos ímpios. Então, aquele que pratica a impiedade, ele por si só, ele tem ódio da Torá, ele não gosta da Torá, ele diz, a Torá não pode ser praticada, a Torá não pode existir. Então, isso é uma característica do ímpio. O ímpio, ele ataca a Torá. O justo
O justo ele guarda a Torá, o ímpio ele ataca a Torá. A coisa é bem simples mesmo. Né? É uma coisa bem interessante mesmo. Né? Eles ficam com raiva daqueles que guardam a Torá. É repreendido. A pessoa que observa a Torá é repreendido por aqueles que louvam o ímpio. Aqueles que louvam o ímpio, eles também atacam aqueles que guardam a Torá. Então isso é uma característica do ímpio, né? Segundo o que Provérbios 28:4. Tem também uma passagem aqui, mais interessante do que essa, quer dizer, todas são interessantes igualmente, mas essa daqui em si me chamou mais atenção, que ela começa assim. Messir é aquele que gira, aquele que ou que se desliga, ou aquele que dá uma volta, aquele que gira, aquele que dá as costas. A melhor tradução achei que seria dar as costas. Aquele que dá as costas, aí diz aqui, aquele que dá as costas as nu, que vem de ozen, aquele que dá as costas, aquele que volta os seus ouvidos, mas no sentido de que a pessoa falou da Torá, essa pessoa falou, logo deu 360 graus, sabe? Então, 360 graus não. Se você der 360 graus, você volta para o mesmo lugar. Mas aquele que dá 180 graus, quando alguém ele dá a volta, Messir, ele dá a volta, ele gira. Quando ouve Torá, ele já gira, ele já repudia, ele já está repudiando os asno, que vem do Zen, que é o ouvido, né? Significa ouvido, a sua audição. Aí aqui tem uma outra palavra, um sinônimo, né? Mostrando na Torá uma palavra que vem chamar, né? Me chamou, que vem de chamar, que vem de chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Você lembra dessa palavra chamar? Significa ouve, lembra? Chamar Israel, ouve ao Israel. Então aqui tem Mishmoa, aquele, sua audição. Aí fica aquele que desvia o ouvido da audição, fica meio esquisito em português. Mas é uma ênfase aqui. Aquele que desvia o ouvido da sua audição, a sua audição, né? A audição do seu ouvido, que é virada quando alguém fala da Torá. A pessoa fala da Torá, essa pessoa desvia já o ouvido. Ela desvia o ouvido, a audição do seu ouvido. Aí diz aqui, né? Torá. Tav, Vav, Resh, Het. Re. Então, Torá. Tá? Aqui não tem outra definição. Torá é os escritos, né? Aquele que desvia o olhar da Torá. Aquele que desvia de ouvir a Torá. Aí aqui diz o quê? Aquele que desvia o ouvido da Torá. Acontece o que com ele? Gam também. Gam, tefilá todo mundo sabe. Muita gente sabe, nem todo mundo, mas a maioria sabe que tefilá é oração. Tefilá. Quando um judeu fala tefilá, a gente sabe que está falando de oração, né? Tefilá, tem até aqueles uns negocinhos que eles colocam que eles chamam de tefilá, né? Significa literalmente oração, intercessão, suplicação. Ou seja, é alguém que crê no eterno, que ele crê no eterno, mas ele desvia. Ele, quando ouve a palavra Torá, ele dá 180 graus, ele já desvia o seu ouvido da Torá. Então, essa pessoa religiosa, sim, essa pessoa aqui no contexto ela é religiosa, ela crê no eterno, mas a sua tefilá, a sua oração, como dei aqui? Toevá é abominável, ou seja, como você desviou o ouvido da Torá, assim também o eterno também desviará, dará 180 graus para a sua oração. Ou seja, a sua oração será abominável. Do mesmo jeito que você não deu ouvidos à Torá, o Eterno também não dará ouvidos a você. Por quê? Porque você não deu ouvidos à Torá, você girou, você deu 180 graus ali. Quando alguém falou da Torá, você girou sua audição. Você não quis saber do Eterno. Então ele também não irá querer saber de você. A sua oração será abominável. Ou seja, a sua oração você pode até orar para uma coisa por causa de alguma causa, e essa causa
vai ser abominável. Você vai acabar, a sua oração vai acabar sendo contrariada, né? Para que o Eterno vai acabar lhe mostrando através da sua vida que você está com problemas e que esses problemas devem ser solucionados. E por que problema é esse? Você está abandonando a Torá. Então é isso que está ensinando aqui em Provérbios 28:9. O que abandona, aquele que desvia, aquele que gira o seu ouvido para não ouvir a Torá, a sua oração, até mesmo a sua oração, a sua tefilá, ou seja, uma pessoa religiosa aqui, porque a pessoa que vai tefilá não pode ser uma pessoa pagã, uma pessoa está suplicando, ela será abominável. Ou seja, é uma palavra forte aqui que esse ensinamento traz aqui. Uma pessoa que está suplicando, de joelho no chão. Então, aquilo que é uma coisa tão sagrada se torna abominável. Em que circunstância? Nessa. Basta dar 180 graus para a Torá, se desviar, girar, não dar ouvidos à Torá. E aqui no versículo 13 é muito interessante. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão do Eterno. E isso aqui tem tudo a ver com a Paraxá. Por quê? Porque temos aqui na Paraxá, estamos numa Paraxá onde trata-se onde mostra Yehuda e Reuven. Reuven é o primogênito de Yaakov. E Reuven, né? Ruben, aqui no português. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Quando chega em Gênesis 49, versículo 3, Ruben, ele está recebendo a sua bênção. Só que a bênção dele não é bem uma bênção. E veja, todos os irmãos quiseram jogar Yosef no poço. O único que foi contra foi Reuven. Ele quis salvar Yosef. Ele foi o único irmão e primogênito que quis salvar o pobre do Yosef. Porém, ele se esqueceu de Yosef, mas ele voltou lá. Perceba, ele quis fazer uma boa ação, mas a boa ação dele não foi lá muito boa, né? Ele não repreendeu os irmãos. Então, de certa forma, ele foi o único ali que menos errado foi o Reuven, né? Foi o único irmão que foi menos errado. Todos os outros foram bem recrimináveis. E, inclusive, Yehuda foi o pior deles. E aqui é interessante que Reuven, ao longo da história, ele é o que menos erra. E aqui na profecia que Yaakov dá antes de morrer para Reuven, diz assim: Tu és meu primogênito, ou seja, ele é meu primogênito, meu vigor, a primícia da minha virilidade, cúmulo de honra, superior em poder, turbulento como as fortes águas. Essa aqui é a bandeira da tribo de Reuven. Já não será o mais importante. Olha só, ele era o primogênito e o mais importante. Mas aqui Yaakov diz: você não será mais o mais importante, pois dormiste com minha concubina, desonrando assim a cama de seu pai. Olha só, Yaakov poderia dizer isso durante os 157 anos que ele viveu. Mas só no finalzinho da sua morte, antes dele morrer, ele fala para todos: olha, você dormiu com minha concubina há 100 anos atrás. Isso mostra que até hoje ele não se arrependeu disso. E veja, quem mais errou na história toda? Yehuda. E por que Yehuda, Judá, no caso, ele recebe todas as melhores bênçãos? Por quê? Porque ele se arrependeu. Veja, por mais coisas horríveis que Yehuda tinha feito, ele se arrependeu no final. E ele só recebeu bênção. E não foi citado os problemas que ele fez. Apesar dele ter feito coisas piores do que Reuven, não foi citada. Então, mostra o quão impactante é o arrependimento aqui. Veja, uma pessoa que como Reuven, que é uma pessoa orgulhosa, que carrega os seus pecados até o fim, ela irá morrer com os seus pecados. Não interessa se essa pessoa cometeu pouco ou muito. Se essa pessoa cometeu pouco e não se arrependeu, essa pessoa levará os seus pecados para o caixão, porque ela não quer admitir. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso. Essa pessoa ficará com esses pecados, com esse tahat, esses pecados. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, como foi Yehuda.
recebe toda a compaixão do Eterno. Veja que o único que não recebeu herança, dentre todas as tribos, foi Reuven. Aquele que menos errou foi aquele que menos recebeu herança. Por quê? Porque ele sempre se achava o mais certo, por definitivamente errar o menos. Só que por isso ele era orgulhoso e não se arrependia dos seus pecados. Então, é isso mesmo que eu queria trazer. A importância do arrependimento, de que o Eterno, de fato, ele busca o arrependimento genuíno, tá? Então, não confundam também arrependimento com remorso, porque muitas vezes muitas pessoas podem chegar a confundir. Eu tenho remorso do meu pecado, né? Eu tenho... você peca e você fica triste com aquele pecado, mas isso não é arrependimento. Você ficar triste porque pecou não é arrependimento. O arrependimento não é você ficar triste. O arrependimento é você pedir perdão. É você fazer o possível para mostrar que de fato você está arrependido daquilo ali e trazer frutos de arrependimentos, a prática da Torá. Então, você mostrar através de suas ações que você está definitivamente arrependido. Senão isso aí não será arrependimento. O nome disso aí será remorso. Shalom, irmãos. Era só uma mensagenzinha pequenininha. Um começo, isso aqui é só o começo aqui da Paraxá. Então, espero que tenham gostado. Shalom.